Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao tema da aula passada, que é ligações químicas. Então, na aula passada, nós aprendemos sobre a regra do octeto e sobre a ligação iônica. E na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a ligação covalente e ligação metálica. Vamos lá? Então, pessoal, recapitulando o que nós vimos na aula passada sobre a regra do octeto, nós vimos o quê? Que a regra do octeto, ela fala que todos os elementos da tabela periódica, com exceção dos elementos do grupo 18, que são os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na última camada. Então, assim sendo, a regra do octeto, ela diz, então, que todos os elementos, para que eles adquiram estabilidade, eles devem possuir 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hidrogênio e do hélio, que ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência. Então, para que os átomos então adquiram estabilidade, ou seja, para que eles passem a ter 8 elétrons na sua camada de valência, eles fazem então as ligações químicas, sendo que nessas ligações os átomos podem doar, receber ou compartilhar elétrons. Nós vimos lá na aula passada que no caso das ligações iônicas, que é o que acontece, por exemplo, no sal de cozinha, nós temos a transferência de elétrons, onde uma espécie doa o elétron e a outra recebe o elétron. Na aula de hoje, nós iremos ver a ligação covalente, que é o que acontece, por exemplo, na molécula de água, e nós iremos ver também as ligações metálicas. Então, começando com a ligação covalente, na ligação covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons. Então, na ligação covalente, o que acontece? Eu tenho 2 átomos com alta eletronegatividade, ou seja, 2 átomos que têm uma alta afinidade por elétrons, eles então se ligam por meio do compartilhamento dos elétrons da camada de valência, formando então as ligações covalentes. Então, cada par de elétrons que é compartilhado entre 2 átomos representa uma ligação. Então, lá na ligação iônica, nós tínhamos a transferência de elétrons. Na ligação covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons de valência, formando assim as moléculas ou macromoléculas, levando assim então à formação de substâncias covalentes. Certo? Então, como que acontece a formação de uma ligação covalente? Vamos imaginar a reação que ocorre entre 2 átomos de hidrogênio, formando assim o gás hidrogênio. Então, como nós sabemos, o hidrogênio ele apresenta um elétron, Então, a sua distribuição eletrônica fica 1s1, Então, a camada de elétron do hidrogênio tem um elétron. Como eu disse, o hidrogênio e o hélio, eles são as exceções da regra do octeto. Por quê? Porque o hidrogênio e o hélio, para eles ficarem estáveis, eles precisam de apenas 2 elétrons na camada de valência. Enquanto o restante, a grande maioria dos outros elementos, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência. Então, para que o hidrogênio tenha estabilidade, ele necessita a ação de mais um elétron para que assim ele fique com 2 elétrons na sua camada de valência. Então, quando 2 átomos de hidrogênio se ligam, então aqui eu tenho o gás hidrogênio. Então, aqui, pessoal, lembra que nós vimos lá na aula passada? Essa representação aqui, quando eu represento o símbolo do elemento químico e represento os elétrons da camada de valência, é a representação, é a fórmula de Lewis. Então, a gente continua fazendo a fórmula de Lewis também para ligação covalente. Então, aqui no caso, eu tenho um átomo de hidrogênio com um elétron na camada de valência, e aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio também com um elétron na camada de valência. Então, o que acontece é que esses 2 átomos eles se ligam e aqui nós temos o compartilhamento dos elétrons dos átomos de hidrogênio, certo? Então, como eu disse, diferentemente da maioria dos outros compostos da tabela periódica, o hidrogênio e o hélio eles ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência.
certo? Então, como que nós representamos? Então, a ligação covalente, ela acontece por meio do compartilhamento de elétrons. Então, diferentemente do que acontecia na ligação iônica, onde você tinha transferências de elétrons, na ligação covalente, os átomos da ligação, eles estão compartilhando. Então, esses elétrons não estão nem com um átomo e nem com outro. Eles fazem parte dos dois átomos. Então, eles são compartilhados. Como que nós, então, representamos esse compartilhamento de elétrons? Então, aqui no caso do gás hidrogênio, que é formado por dois átomos de hidrogênio, nós temos aqui o compartilhamento desses dois elétrons. Então, aqui nós falamos que nós temos uma ligação covalente. Como que nós representamos o que nós chamamos de fórmula estrutural? Nós representamos por esse tracinho, tá vendo? Hidrogênio, tracinho, hidrogênio. Esse tracinho, pessoal, cada tracinho desse indica um par de elétrons compartilhado, ou seja, cada tracinho desse representa que eu tenho 2 elétrons que estão sendo compartilhados entre os dois átomos, tá? Então, aqui eu tenho um desenho, um esquema para representar como que nós temos, então, a formação da ligação covalente. Então, eu tenho aqui um átomo de hidrogênio com um elétron na camada de valência, com outro átomo de hidrogênio também com elétron na camada de valência. Então, antes da reação, eles estão separados, e após a reação, né, onde eu tenho a formação da ligação covalente, vocês estão vendo? Eu tenho aqui a molécula de hidrogênio com os 2 elétrons compartilhados. E aqui, então, nós temos o que nós chamamos de ligação covalente, certo? Quando nós falamos de ligação covalente, nós continuamos tendo aquelas fórmulas, né, bem semelhante ao que nós tínhamos lá na ligação iônica. Então, quando eu falo em ligação covalente, eu tenho a fórmula molecular, né, que corresponde à estrutura. Lá na ligação iônica, nós falávamos em fórmula iônica, porque nós estávamos falando de compostos iônicos. Então, no caso do gás hidrogênio, qual que é a fórmula molecular? É H2. Esse H2, o 2 me indica o número de átomos que eu tenho naquela molécula. Então, H2 me indica que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. A fórmula eletrônica, né, que é a fórmula de Lewis, onde a gente representa o símbolo dos elementos químicos envolvidos na ligação e os elétrons representados pelas bolinhas. E agora aqui na ligação covalente tem uma fórmula a mais, que é a fórmula estrutural, onde nós representamos aqui o tracinho. Lembrando, pessoal, que cada tracinho desse representa um par de elétrons compartilhado, ou seja, cada tracinho desse me indica que eu tenho 2 elétrons sendo compartilhados. Então, aqui no caso da ligação dos 2 hidrogênios, eu tenho um par de elétrons compartilhados. Então, na hora de fazer a fórmula estrutural, eu faço apenas um tracinho, certo? Então, quando 2 átomos estão sendo compartilhados, né? Quando 2 átomos formam apenas uma ligação covalente, que nós chamamos de ligação covalente comum, nós falamos que nós temos uma ligação simples. Então, um tracinho me indica um par de elétrons compartilhados e isso me mostra que eu tenho uma ligação simples, que é o caso da ligação que acontece entre os 2 átomos de hidrogênio, certo? Agora aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e eu vou mostrar meio que o passo a passo, igual a gente fez na ligação iônica. Então, vamos considerar a ligação que é formada entre o carbono e o oxigênio. Então, o carbono, ele tem 6 elétrons, então aqui eu tenho a distribuição eletrônica do carbono, que é 1s2, 2s2, 2p2, tá? Então, o carbono, qual que é a camada de valência do carbono? É a camada 2, certo? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, para ele adquirir a estabilidade, de acordo com a regra do octeto, que fala que ele precisa de 8 elétrons na camada de valência, então o carbono, ele precisa de mais 4 elétrons, né? Até aqui ele fala, né, que quando ele adquire mais 4 elétrons, ele fica com a mesma configuração eletrônica do neônio. Lembrando que o neônio é um gás nobre e lembrando que todos os gases nobres eles já possuem 8 elétrons na camada de valência. Já que analisando o oxigênio ele tem um número atômico igual a 8, lembrando que no átomo neutro o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, como que fica a distribuição eletrônica do oxigênio?
1s2, 2s2, 2p4. Então, nós temos que aqui que o oxigênio ele tem 4 mais 2, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, sendo assim, ele precisa de mais 2 elétrons para ficar com a camada completa. Então, ele precisa, né, de mais 2 elétrons. Certo? Então, nesse caso, pessoal, vocês estão vendo que eu não tenho uma espécie que vai doar e que vai receber. Nós temos que as duas espécies, né, os dois átomos, o carbono e o oxigênio, os dois têm uma alta eletronegatividade, ou seja, os dois querem receber elétrons para completar a sua camada eletrônica. Então, por isso que na ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, nós temos o compartilhamento de elétron. Por quê? Os dois querem receber. Então, como os dois querem receber elétrons para ficar contente, para ficar com a camada eletrônica completa, eles vão, então, compartilhar esses elétrons. Então, vamos analisar aqui primeiro a fórmula eletrônica, depois eu venho para a fórmula molecular. Então, lembra a fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica? Como que eu represento? O símbolo do elemento do elemento químico mais o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho o carbono com seus 4 elétrons, aqui representado pelas bolinhas pretas, e eu tenho aqui o oxigênio com seus 6 elétrons representados pelas bolinhas azuis. Então, quando eu ligo esse oxigênio em azul com o carbono, o que a gente observa? Que eles compartilham esses elétrons. Então, vamos lá. Então, o que acontece, gente? Quando eles compartilham, com quantos elétrons o oxigênio ficou? Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que já eram os elétrons que ele tinha, mais esses 2 elétrons aqui do carbono. Então, o oxigênio, ele ficou o quê? Com 8 elétrons, né? Lembrando que os 2 elétrons que faltavam, ele está compartilhando com o carbono. Aí, vamos olhar para o carbono. O carbono, então, quando ele se liga com esse oxigênio em azul, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, né? Ainda faltam quantos elétrons por carbono ficar feliz para completar a camada de valência? Se ele está com 6 elétrons, ainda faltam 2 elétrons. Então, é por isso que o carbono ele se liga aqui a mais um átomo de oxigênio, né? Porque quando ele se liga a mais um átomo de oxigênio, ele consegue completar a sua camada eletrônica. Por quê? Esse oxigênio, tá vendo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Com mais 2 aqui do carbono, ele fica com 8. E agora sim, quantos elétrons o carbono tem? 1, 2, 3, 4, que são esses aqui representados em preto, que já eram os elétrons que ele tinha, mais 2 aqui desse oxigênio azul, então ele ficou com 6, mais 2 desse oxigênio aqui em rosa. Então, agora sim, o carbono ficou com 8 elétrons na camada de valência. Então, gente, a gente costuma dizer que as ligações são feitas para que os átomos ficam felizes. Como que eles ficam felizes? Com exceção, né, do hidrogênio e do hélio, eles ficam felizes quando eles estão estáveis, né? Quando eles estão com 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui nesse caso, quando o carbono se liga a esses 2 oxigênios, a gente observa que quantos oxigênios quanto carbono, eles estão felizes. Por quê? Porque os 3 estão agora com 8 elétrons na camada de valência. Então, eles compartilham esses pares de elétrons, certo? Então, essa aqui é a fórmula eletrônica. Como que eu represento, então, a fórmula estrutural? Lembra? Na fórmula estrutural, eu coloco os tracinhos, sendo que cada tracinho representa um par de elétrons. Então, eu vou copiar essa fórmula eletrônica e vou substituir aqui, né, essas bolinhas por tracinhos. Então, fica essa representação aqui, tá vendo? Oxigênio, esses 2 tracinhos correspondem a esses 2 pares de elétrons que foram compartilhados. A mesma coisa aqui. Gente, a representação mais usual é essa aqui de baixo, tá? Onde a gente representa com traços os elétrons compartilhados entre os átomos e os elétrons correspondentes a cada átomo, né?
eles são representados na forma de bolinha, tá? Então, quantos elétrons o oxigênio tem? 1, 2, 3, 4. E vocês não esqueçam de contar os tracinhos. Lembrando que cada tracinho corresponde a 2 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está com 8 elétrons. Com quantos elétrons o carbono está agora na camada de valência? Lembra, cada tracinho representa 2 elétrons. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, quando eles fazem a ligação, todos ficam felizes, todos ficam com 8 elétrons na camada de valência. E qual é, então, a fórmula molecular? CO2, porque eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio, tá? Quando dois átomos, né, estabelecem duas ligações covalentes entre si, tá vendo? Eu tenho duas ligações covalentes entre o oxigênio e o carbono. Nós chamamos essa ligação de ligação dupla. Então, quando eu tenho uma ligação só, é ligação simples. E quando eu tenho duas ligações, eu tenho ligação dupla. Outro exemplo aqui, gente, no caso do nitrogênio. O nitrogênio, ele tem um número atômico igual a 7. Então, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, fica assim. 1s2, 2s2, 2p3. Quantos elétrons de nitrogênio tem na camada de valência? Então, a camada de valência do nitrogênio é a camada 2, que é a camada mais externa do átomo. Nessa camada, ele tem 2 mais 3, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para completar a camada de valência em 8 elétrons, ele precisa receber mais 3 elétrons. Aí ele ficaria aqui com essa configuração eletrônica. Aí eu vou lá e construo a fórmula eletrônica. Lembra? Como que é a fórmula eletrônica? O símbolo do elemento e representar os elétrons da camada de valência na forma de bolinhas. Então, aqui o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência e eu representei. Então, ele vai se ligar a outro nitrogênio para obter a estabilidade, ou seja, para ficar com a camada de valência com 8 elétrons. Então, aqui, tá vendo? Ó, o nitrogênio ele tem 5 elétrons, ele precisa de mais 3 para atingir 8 elétrons. Então, ele compartilha com o outro átomo de nitrogênio esses elétrons que estavam faltando. Então, vamos ver com quantos átomos agora o nitrogênio ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele está compartilhando. Então, os elétrons aqui em azul e rosa estão sendo compartilhados entre os dois átomos de nitrogênio. Como que eu represento a fórmula estrutural? O símbolo dos elementos e cada par de elétron compartilhado represento na forma de um traço. Então, quantos elétrons estão compartilhados? Quantos elétrons estão aqui entre os dois átomos? Eu tenho quantos pares de elétrons? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembrando de novo, gente, que cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado. Ou seja, cada traço corresponde a 2 elétrons compartilhados entre os elementos. E aqui, então, eu represento os elétrons dos elementos. Aqui no caso do nitrogênio, como que ficou a fórmula molecular? A fórmula molecular ficou N2. Por que N2? Porque eu tenho 2 átomos de nitrogênio. No caso do nitrogênio, nós temos 3 ligações covalentes, né? Então, os dois átomos estabelecem entre si 3 ligações covalentes. Então, quando eu tenho 3 ligações covalentes entre os dois átomos, eu falo que essa ligação é uma ligação tripla, né? Então, quando eu tenho uma ligação, é ligação simples. Quando eu tenho 2 ligações, ligação dupla. E quando eu tenho 3 ligações, ligação tripla, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela com vários exemplos de substâncias que apresentam ligação do tipo covalente. Então, aqui é até uma forma da gente praticar. Então, ó, vamos analisar alguns casos, tá? Aqui o flúor. Eu tenho 2 átomos de flúor, né?
o flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, quando ele se liga do outro átomo de flúor, eles compartilham esse elétron. Por quê? O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais um elétron para completar a camada de valência. Então, se ele tem 7, ele precisa de mais um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, o que acontece? Eles compartilham aqui esse par de elétrons. Aí sim, eles ficam com 8 elétrons. Como que eu represento a fórmula estrutural? Cada par de elétron compartilhado entre os átomos eu represento com um traço. Então, a fórmula estrutural fica F traço F. O CO2 nós fizemos. Olha aqui o caso da água, né? O hidrogênio, ele tem um átomo na camada de valência e ele fica estável com 2 elétrons, então ele precisa de mais um elétron. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele precisaria de mais 2 elétrons para ficar com a camada de valência completa. Então, por isso que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio. E aqui a fórmula estrutural da água. Então, eu recomendo que vocês depois analisem caso a caso, façam a representação da fórmula de Lewis e a fórmula estrutural para vocês praticarem, certo? Agora, pessoal, eu deixei aqui o link de um vídeo de como se tem a formação da ligação covalente, vocês vão poder acessar. Então, agora nós vamos assistir um vídeo que fala como, então, que acontece a formação da ligação covalente, como que acontece esse compartilhamento de elétrons entre os átomos. Vamos ver? Ligação covalente é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há o compartilhamento de elétrons entre eles. Este compartilhamento se dá entre dois átomos fortes, ou seja, de grande eletronegatividade. Ao serem colocados juntos, cada um dos átomos perde e recaptura um elétron do outro sucessivamente. Desta forma, um par de elétrons acaba orbitando os dois núcleos, estabelecendo a ligação covalente, resultando em uma molécula como, por exemplo, a água, que é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio possui um único próton e um elétron em sua camada de valência e precisa de mais um elétron para completar sua única camada. O átomo de oxigênio possui 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 6 na camada de valência, precisando, portanto, de mais 2 para completar sua segunda camada. Quando juntos, os átomos estabelecem uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. O átomo de oxigênio possui agora 7 elétrons em sua camada de valência e precisa de mais um para atingir sua condição estável. A estabilidade é atingida através de uma segunda ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água. A regra de octeto, pessoal, ela tem algumas exceções. Então, nós já vimos que uma das exceções, né, da regra do octeto é o caso do hidrogênio e do hélio, que eles não ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência, mas sim com 2 elétrons na camada de valência. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas exceções a essa regra, que aqui são casos de átomos que ficam estáveis com menos ou com mais elétrons na camada de valência. Então, o primeiro caso que eu vou apresentar para vocês são casos de elementos que ficam com a camada de valência completa com menos de 8 elétrons. Isso acontece com o berílio e com o boro, né? Então, por exemplo, o berílio, quando ele se liga ao hidrogênio, com quantos átomos ele fica na camada de valência? O berílio, sozinho, ele tem 2 átomos na camada de valência, né? Quando ele se liga ao hidrogênio, ele fica com quantos átomos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, vocês estão vendo? O berílio, ele atinge a estabilidade com 4 elétrons, tá? A mesma coisa do boro, tá vendo? O boro, quando ele se liga ao flúor, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons.
Então, o berílio e o boro são casos, né, além do hidrogênio e do hélio, que ficam estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. Agora, já tem outros casos de elementos que ficam com mais de 8 elétrons na camada de valência. Isso geralmente acontece com o fósforo e com o enxofre. Então, nesse caso aqui, onde nós temos a molécula, né, PCl5, nós temos um átomo de fósforo e 5 de cloro. Com quantos elétrons o fósforo fica na camada de valência após fazer a ligação? Então, vamos lá, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui o fósforo ele fica com 10 elétrons na camada de valência. E aqui, no caso do enxofre, vocês estão vendo, ele se liga a 5 átomos de flúor. No caso do enxofre, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons na camada de valência. Então, o fósforo e o enxofre são exemplos de elementos que ficam com mais de 8 elétrons na camada de valência. Tá? E, pessoal, eu pergunto para vocês, o que explica, então, essas exceções à regra do octeto? O que faz com que alguns átomos eles possam acomodar mais de 8 elétrons na camada de valência? Isso acontece porque esses átomos, né, eles são relativamente grandes e assim, então, eles podem acomodar mais elétrons ao seu redor. Então, geralmente, isso acontece, né, com os átomos que nós chamamos que eles têm camada de valência expandida, ou seja, eles podem acomodar mais de 8 elétrons na camada de valência. E geralmente essa camada de valência expandida ela só aparece em elementos do terceiro período da tabela periódica para baixo. Lembrando que o período são aquelas linhas horizontais da tabela periódica. Então, geralmente os elementos que têm essa camada de valência, eles estão localizados no terceiro período da tabela periódica para baixo, porque são átomos que são relativamente grandes. E assim, então, eles podem acomodar todos esses elétrons. Falando de ligação covalente, nós também falamos da questão de polaridade. O que é a polaridade, né? Quando se forma a ligação covalente, como eu disse, os átomos são compartilhados, né? Então, o que faz, né, o que acontece nessa ligação? Como os átomos estão sendo compartilhados, algum átomo, né, ele é um pouco mais eletronegativo do que o outro. E essa diferença de eletronegatividade entre os átomos faz com que nós tenhamos uma ligação polarizada. É o que estabelece o que nós chamamos de polaridade da ligação. Então, vamos ver um exemplo. A ligação covalente, ela pode ser uma ligação covalente apolar ou polar. No caso de uma ligação covalente apolar, a ligação covalente apolar, ela acontece entre átomos do mesmo elemento químico. Então, se eles são do mesmo elemento químico, eles não têm diferença de eletronegatividade, né? Então, nesse caso, o que acontece? Olha aqui o caso do hidrogênio. Aqui eu tenho a molécula do gás hidrogênio. Ele é formado por 2 átomos de hidrogênio e, como eles são do mesmo elemento químico, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, na hora de compartilhar os elétrons, os 2 átomos, eles têm a mesma capacidade, a mesma afinidade em receber os elétrons. Então, o que acontece é que os elétrons, eles ficam igualmente distribuídos entre os 2 átomos, né? Então, aqui nós falamos que essa ligação ela é 100% covalente, ou seja, os átomos estão distribuídos igualmente, compartilhados igualmente entre os 2 átomos. Então, eu falo que eu tenho uma ligação apolar, ou seja, uma ligação apolar, ela acontece em átomos, né, do mesmo elemento químico, onde você não tem diferença de eletronegatividade. Assim, então, os átomos ficam igualmente distribuídos entre os 2 átomos. Assim, os elétrons, né, ficam igualmente distribuídos entre os 2 átomos durante a ligação. Já a ligação polar é o tipo de ligação covalente que acontece quando eu tenho elementos químicos diferentes e como eles são elementos químicos diferentes, eles apresentam eletronegatividades diferentes. Então, um vai ter uma eletronegatividade maior, né? Então, ele vai ter uma maior afinidade pelo elétron e outro vai ter uma menor eletronegatividade. Então, quando eu tenho, né, átomos de elementos diferentes em uma ligação química, o que acontece é o quê? É que o átomo mais eletronegativo,
ou seja, aquele que tem maior afinidade pelo elétron, o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando com uma carga negativa, porque o elétron tende a ficar mais para o átomo, para o lado desse átomo. Então, por exemplo, a ligação entre o hidrogênio e o cloro, né, que é o HCl, que é o ácido clorídrico, é uma molécula polar. Porque entre o hidrogênio e o cloro, o mais eletronegativo é o cloro. Então, o cloro, ele tem uma maior afinidade pelos elétrons. Então, durante ali a ligação, durante o compartilhamento de elétrons, o átomo, ele tende a ficar mais, o elétron, né, desculpa, ele tende a ficar mais aqui para o lado do cloro. Então, por isso que o cloro, ele fica aqui com esse sinalzinho negativo, né, que nós chamamos de caráter parcial negativo. E já o hidrogênio, que tem uma eletronegatividade menor do que o cloro, ele fica aqui com essa carga parcial positiva. Por quê? Porque o elétron compartilhado, né, os elétrons compartilhados na ligação covalente, eles tendem a ficar mais aqui do lado do cloro, porque o cloro tem uma maior eletronegatividade. Então, por isso que eu tenho a ligação polar. Então, pessoal, resumindo, a ligação apolar é quando eu tenho elementos, a ligação formada entre átomos do mesmo elemento químico, então eu não tenho diferença de eletronegatividade. Os elétrons ficam igualmente distribuídos entre os dois átomos. Já a ligação polar, ela acontece quando eu tenho a ligação de átomos de elementos químicos diferentes, então são átomos que têm eletronegatividades diferentes, e assim, então, os elétrons compartilhados, eles não ficam igualmente distribuídos entre os átomos, né? Então, o átomo que tem uma maior afinidade, ele fica com essa carga parcial negativa, porque o elétron tende a ficar mais perto desse átomo, certo? E falando sobre a dissolução de substâncias moleculares, lá na aula de ligação iônica, nós vimos que quando nós dissolvemos um sal em água, aquela solução, ela conduz corrente elétrica, né? Porque eu tenho a formação dos íons, né, com cargas positivas e negativas, e eu tenho a condução de corrente elétrica. No caso de substâncias moleculares, né, que são substâncias que são formadas através da ligação covalente, isso não acontece. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma solução de água e açúcar, quando eu dissolvo, por exemplo, a sacarose em água, então aqui, né, você tem essa molécula maior aqui, né, que é a molécula de sacarose, e a molécula menor, a molécula de água. Então, quando a gente dissolve o açúcar aqui em água, diferente do que acontece lá com as substâncias iônicas, vocês veem que a molécula, ela continua da mesma forma. Ela não se quebra, ela não se dissocia. Então, o que acontece? Quando eu coloco um açúcar em água, você vê que ele continua com a mesma fórmula, só que agora ele está na forma aquosa, né? Então, aí eu não conduzo corrente elétrica, né? Então, quando o cristal de açúcar se dissolve em água, você tem interações entre as moléculas de água e as moléculas de açúcar, formando uma solução que nós chamamos de uma solução molecular, e esse tipo de solução não conduz corrente elétrica, né? O único processo que acontece aí é a dissolução, né? Porque o açúcar, ele vai então se dissolver na água. Então, gente, até uma dica, porque na atividade dessa quinzena vai ser cobrada essa questão de condução de corrente elétrica. Então, um composto iônico, quando ele é dissolvido em água, que é a solvatação, ele conduz corrente elétrica, porque você tem lá a formação dos íons, né, de cargas positivas e cargas negativas. Agora, uma substância molecular, quando ela é dissolvida em água, você tem a dissolução e não conduz corrente elétrica, porque você não tem aqui a formação dos íons, certo? Então, se você dissolver água e açúcar, né, dissolver o açúcar na água, essa solução não vai conduzir corrente elétrica. Agora, então, vou fazer um exemplo de um exercício envolvendo a ligação covalente. Então, assim, ó, um elemento X possui número atômico igual a 1 e outro elemento Y possui número atômico igual a 17. Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre esses dois elementos? Então, primeiro, ele falou que o elemento X, né, ele tem um elétron. Então, esse elemento ele é o hidrogênio, porque o único elemento da tabela periódica que tem um elétron é o hidrogênio. O elemento Y, ele falou que tem 17 elétrons, então esse elemento é o cloro.
porque o cloro tem 17 elétrons. Então, o que acontece? O elemento X, que tem um elétron, é o hidrogênio. Lembra, o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio ele precisa receber mais um elétron para ficar estável. Já no caso do cloro, né, ele tem 7 elétrons na camada de valência e assim ele precisa receber mais um elétron para ficar estável, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Então, gente, vocês estão vendo que aqui no caso da ligação covalente é diferente da ligação iônica, né? Na ligação covalente, os dois átomos precisam receber elétrons. Então, como os dois precisam receber para ficar estáveis, eles vão, então, compartilhar esse elétron. Então, eles compartilham, tá vendo? Então, essa aqui ó, é a estrutura lá, a fórmula de Lewis. O hidrogênio com um átomo na camada de valência e o cloro com 7 elétrons na camada de valência. Então, eles se ligam, aí você compartilha esse elétron. Então, o hidrogênio ele ficou com 2 elétrons na camada de valência, que é a forma que ele fica estável, e o cloro ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência, certo? Aí, o exercício ele quer saber a fórmula molecular. Qual que é a fórmula molecular? HCl, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, certo? Agora, nós iremos aprender sobre a ligação metálica. Então, nós já vimos a ligação iônica, a ligação covalente, e agora nós vamos ver a ligação metálica. A ligação metálica, ela é responsável, né, pela formação dos metais, e uma das principais características dos metais é a condução fácil de eletricidade, né? Então, a corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? Ela é o fluxo de elétrons, né? Então, esse fluxo de elétrons levou à criação de uma teoria que ficou chamada como nuvem eletrônica, né? Ou a teoria do mar de elétrons. Então, nós falamos que na ligação metálica nós temos um mar de elétrons. O que é, né, esse mar de elétrons? São os cátions, os elementos metálicos, que estão dispostos em um retículo cristalino, onde os elétrons circulam livremente entre eles. Então, por isso que os metais são bons condutores de eletricidade, porque eles têm um grande fluxo de elétrons, devido aqui à teoria do mar de elétrons. Então, aqui, gente, a gente tem a representação do que seria o mar de elétrons, né? Que é da onde se forma a ligação metálica. Então, vocês têm os cátions aqui dos elementos e aqui vocês têm os elétrons circulando livremente entre esses cátions, o que conduz, então, à eletricidade. Certo? Falando de ligação metálica, né, nós não podemos deixar de falar das ligas metálicas, né? As ligas metálicas, como nós já vimos lá na aula de substâncias, né, e misturas, nós vimos que as ligas metálicas são misturas porque elas são formadas de mais de uma substância, homogêneas porque elas apresentam uma única fase e sólida, né, porque elas se encontram na fase sólida. Então, as ligas metálicas são misturas homogêneas sólidas formadas por 2 ou mais metais em proporções variáveis e, dependendo da liga, eles também podem ter elementos não metálicos em sua composição. Então, aqui, gente, eu coloquei uma tabela com algumas ligas e a sua respectiva composição e a sua principal aplicação. Então, essas ligas, elas são formadas com base no conceito da ligação metálica. O que é a ligação metálica? É um mar de elétrons, onde você tem os cátions e você tem os elétrons ali livremente. Então, por exemplo, o bronze é formado pelo cobre e estanho. Ele é utilizado principalmente na fabricação de sinos, moedas e estátuas. O ácido é formado pelo ferro, carbono, cromo, níquel e é muito utilizado em panelas e tubulações. O latão, que é formado pelo cobre e pelo zinco. A prata de lei, né, que é formada de prata e cobre. E a amálgama odontológica, né, que era aquela substância. Hoje em dia, né, gente, já está em desuso, né, devido à presença aqui do mercúrio. Não se utiliza mais a amálgama. Elas eram utilizadas em obturações dentárias, né? Então, a amálgama é formada de prata, estanho, cobre e mercúrio. Então, como eu disse, ela está em desuso devido à presença do mercúrio, que é um elemento altamente tóxico para nós. Mas aqui é para vocês saberem que as ligas metálicas são formadas por meio da ligação metálica, né? E quais são, então, as propriedades dos metais?
Eles apresentam um brilho metálico, então quando você faz o polimento de um metal, né, você reflete a luz, né, como se fosse espelho. Aquilo é característico, né, do metal, então brilho metálico. Eles apresentam condutividade térmica e elétrica elevados. Então, os metais eles são bons condutores de calor e de eletricidade, isso devido à presença dos elétrons livres na sua estrutura, né? Então, como eu disse, a ligação metálica é aquela teoria do mar de elétrons, onde você tem os cátions com os elétrons livres. E é por isso que os metais são bons condutores de calor e de eletricidade, devido à presença desses elétrons livres que permitem uma rápida transferência, um rápido trânsito de calor e de eletricidade através dos metais. Outra propriedade é que os metais apresentam uma densidade elevada, ou seja, eles são, né, materiais densos, né? E isso devido à questão de eles apresentarem uma estrutura compacta, certo? Eles também apresentam pontos de fusão e de ebulição elevados. Então, geralmente, a temperatura em que eles se fundem, ou seja, passam do sólido para o líquido, e que eles entram em ebulição do líquido para o estado gasoso, são elevadas temperaturas, tá? Isso acontece por quê? Porque a ligação metálica é uma ligação muito forte, né? E ela segura, né? Então, assim, os átomos estão presos, né? Com uma intensidade muito grande. Então, para você separar esses átomos, você precisa de uma grande energia, você precisa de uma elevada temperatura. Outra característica é que os metais têm resistência à tração. Então, eles resistem bastante a forças, né? Quando eles são aplicados. E eles tendem a se alugar a uma barra ou um fio metálico. Outra propriedade é a maleabilidade, que é uma propriedade que os metais apresentam porque eles podem ser transformados em chapas e lâminas bastante finas. E também a propriedade de ductilidade, que é a propriedade que os metais têm de se deixar transformar em fio, certo? Então, gente, o que é importante vocês saberem dessa aula? Saber identificar uma ligação covalente, saber montar, né, as fórmulas moleculares, estruturais de Lewis, e saber, então, como que se dá a ligação metálica, né, que na verdade é bem simples, é por meio, né, do mar de elétrons, então os elétrons são livres, e é isso que confere a grande capacidade de condução de calor e de eletricidade dos metais, e saberem quais são as principais propriedades dos metais. Agora eu vou deixar aqui para vocês esses 4 exercícios para vocês praticarem, tá? E não esqueçam de fazer a tarefa que foi postada lá na nossa equipe do Teams. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.